Olá, terceiro ano. Hoje, dia 7 de outubro, estamos aqui para mais uma aula da disciplina de Ciências. E hoje nós vamos estudar, sobre um outro grupo de animais. Então, vocês vão pegar o livro e vocês também vão pegar o caderno, porque ficou uma atividade da outra aula para a gente poder fazer. Então, a gente vai fazer a correção dessa atividade, tá certo? Então, ó, está aí. Na aula passada, nós estudamos sobre a primavera. Nós vimos que a primavera é a estação em que nós estamos, que a primavera vai dos meses de setembro a dezembro, que na primavera, alguns animais despertam, que esses animais, eles dormem durante o inverno, que é o que a gente chama de hibernação. Na primavera, quando começa a esquentar um pouco o clima, então eles despertam e assim eles saem de suas tocas, de seus esconderijos, onde eles estavam abrigados por conta do frio. Eles saem desses locais e vão para outros, para os seus, vão andar pela natureza para onde eles estiverem mesmo. E nós vimos que a primavera vem depois do inverno e vem antes do verão. O movimento que é responsável, não apenas pela primavera, mas por todas as estações do ano, é o movimento de translação, que é aquele movimento que demora bastante, que a Terra gira em torno do Sol, e esse movimento dura um ano. Nós vimos também que existe uma certa variedade de flores. Muitas pessoas acham que flores têm rosas. Nós vimos que tem cores diferentes, tipos diferentes de flores, é isso. E que a primavera, ela não floresce apenas as flores, não. Florescem também as plantas no geral, Tem plantas, inclusive, que não têm flores, mas durante a primavera elas ficam bem bonitas, bem viçosas, bem. Nós vimos, inclusive, alguns nomes de flores, como tulipas, rosas, margaridas, o girassol, que ele realiza um fenômeno chamado fototropismo, que é quando ele vai acompanhando a direção em que a luz do sol está. Quem tiver a oportunidade de plantar um girassol em casa, quem tiver um jardim, plante, porque vocês vão ver que coisa linda. Ela fica bem grande assim, a flor grande, amarela, então ela vai se voltando para onde está a luz do sol. Nós vimos que tem também várias cores, de flores. Temos flores brancas, vermelhas, laranjas, rosas, amarelas, certo? E, flores nós temos muitos tipos, Temos violetas, tulipas, rosas, margaridas, hortênsias, cravos. Tem uma infinidade, Então, ficou uma atividade no caderno para vocês fazerem. Primeiro, o quesito estava perguntando, cite 3 tipos de flores. Segundo quesito, quais animais ajudam na polinização das flores? Aqueles animaizinhos, quem lembra, que vão de flor em flor para depositar os grãos de pólen, eles ajudam na reprodução dessas plantas, não é isso? Terceiro, tinha desenhe e pinte um tipo de flor em seu caderno de desenho. Aí era pessoal, você iria desenhar qualquer tipo de flor. A cor também você escolheria, que você ia pintar, tá certo? Então, sugestões de nome de flores: rosa, margarida, tulipa, cravo, girassol. Se você, por algum acaso, botou um outro nome de flor que não se encontra aí, também é válido. Aí é só para clarear, a mente, Caso alguém não tenha feito, não tenha se lembrado dos nomes das flores. E o segundo quesito
os animais que ajudam na polinização das flores. Temos as borboletas, as abelhas e os pássaros, que nós até vimos a imagem do girassol, né? Que é o pássaro que mais representa, né? Quando a gente fala em flor, ele é o mais lembrado, né? Ele é o que mais visita as flores. Certo? Então, está aí a correção. Essa foi a atividade do caderno. E agora, nós vamos colocar na página 136, ó. Certo? Que está falando sobre os animais invertebrados. Nós vimos sobre os vertebrados até agora várias coisas, não foi? Nós vimos que tem vertebrados que se locomovem, né? De maneiras diferentes. Quando a gente fala locomover, é o quê? Sair de um lugar para o outro. Tem vertebrados que rastejam, que andam, que pulam, que correm, que voam. Nós vimos também que tem vertebrados que têm o corpo coberto de penas, de pelos. Tem vertebrados que têm bico, outros têm boca. Tem vertebrados que vivem na água, alguns vivem na terra. E eles são divididos em 5 grupos, os vertebrados: mamíferos, répteis, peixes, anfíbios e as aves, certo? Então, nós vimos que tem alguns vertebrados que nascem de ovos, outros nascem da barriga da mãe, e que apesar de serem vertebrados, eles são bem diferentes, né? Uns dos outros. Corpo diferente, né? Tamanhos diferentes, até a questão do peso mesmo também diferentes, né? Alguns são mais leves, outros são mais pesados, enfim. Tem uma grande diversidade. E os invertebrados também. Aí a gente tem a mania de quando a gente fala em invertebrados, a gente dizer, invertebrados são os insetos. Sim, os insetos são invertebrados. Mas será que só os insetos são invertebrados? Nós temos, muitos invertebrados na natureza. E tem invertebrados que vivem na água, tem invertebrados terrestres, tem invertebrados que nós utilizamos na nossa alimentação também, e tem invertebrados que as pessoas adoram comer, viu? Adoram mesmo. Tem alguns invertebrados que podem ser úteis para a gente, mas tem muitos que podem ser nocivos também, certo? Então está aí a representação, nessa abertura aí, a representação dos invertebrados. A principal característica dos invertebrados: não possuem ossos nem coluna vertebral. Nós vamos ver daqui a pouco a palavra exoesqueleto, que significa esqueleto externo, esqueleto fora. Mas nós vamos ver que não é um esqueleto igual ao nosso, nem igual ao dos vertebrados, não. Não é um esqueleto, osso, coluna, não. Nós vamos ver que é bem diferente, certo? Então, em invertebrados, nós temos vários tipos de invertebrados. Inclusive, alguns vivem no nosso corpo, como, por exemplo, vermes. Vermes são invertebrados, né, que vivem em nosso corpo, nos trazem doenças. E a gente até quando vai ao médico, né, o médico diz, você está com verme, você precisa tomar essa medicação para poder matar esses vermes, né? Porque vão fazer mal, né? Tem pessoas que têm diarreia, tem pessoas que têm outros sintomas também quando estão com vermes, ficam enjoadas, certo? Tem invertebrados também de corpo mole, que são os invertebrados que nós chamamos de moluscos, certo? Então, esses invertebrados de corpo mole, eles podem ter uma concha ou não. Aí como é que a gente diz, mas espera aí, uma concha ela não é durinha? Como é que eles são moluscos? Mas eles têm, mesmo ele com a concha, eles têm uma parte mole, certo?
Os insetos são invertebrados também. Os crustáceos, quem gosta de comer crustáceos. Os aracnídeos, né? Maior representação dos aracnídeos, as aranhas. Animais marinhos de corpo espinhoso também são chamados de invertebrados, certo? Nós vamos ver já já um exemplo de um deles. E existem milhares de invertebrados, viu, no planeta, diferente do que muita gente pensa. Muita gente diz assim, ah, tem mais animais. Eu acho que tem, eu conheço cavalo, eu conheço uma vaca, eu conheço um boi, conheço um cachorro, conheço gato. Eu acho que tem mais vertebrados. Tem poucos invertebrados. Que invertebrado eu só me lembro de quê? De uma formiga, de uma aranha. Ó, tem milhares. Tem invertebrados que vivem nas florestas. Nós vamos ver que assim como os vertebrados eles têm o local de viverem, sobreviverem, os invertebrados também têm, viu? Onde podem viver esses animais invertebrados? Os terrestres, eles podem viver em matas, podem viver em desertos e outros ambientes. E nós temos também algumas exceções. A gente tem animal, por exemplo, que vive debaixo do solo. Quem é que vive debaixo do solo? Tem até algumas pessoas que usam esses insetos, que elas dizem, né, que a pessoa pode fazer humus para poder adubar. É o quê? São as minhocas. As minhocas, elas vivem, né, no caso, no subsolo, né, vivem debaixo do solo. E aqui tem... Deixa eu mostrar a vocês aqui uma imagem do livro. Eu vou mostrar a vocês o que é um tatuzinho de quintal. Vocês provavelmente já viram, certo? A gente vai falar sobre ele agora. E tem alguns que vivem embaixo de pedras, como, por exemplo, o tatuzinho de quintal. Na página 136, ó, a primeira imagem, né, lá em cima tem um escorpião, mas embaixo tem duas imagens. A primeira imagem de baixo é esse tatuzinho. Ele é um animal que a gente geralmente vê. Então, ele vive embaixo de pedras, certo? Ele também é considerado, no caso, um terrestre, né? Como são? Se eu disser assim a vocês, como são os invertebrados? Será que existe, assim, uma única forma de dizer assim, os invertebrados, eles são assim? Não. Alguns se rastejam, como as lesmas. Eu acho que vocês já viram alguma vez uma lesma, né? A lesma, ela é um bichinho com corpo bem mole. Quando ela passa pelos lugares, ela deixa um líquido brilhoso. Vocês já devem ter visto. Ela passa, ela é bem molinha. Então, ela passa, aí ela deixa esse líquido brilhoso. Não se deve tocar naquele líquido, tá certo? Nem se deve tocar na lesma, não é certo, tá? Alguns têm pernas e andam, como aranhas e formigas, né? As aranhas, se vocês observarem, né, elas têm as pernas bem maiores, né, do que a parte do corpo, né? Chega, dobram assim, fazem uma certa curva. E as formigas também, certo? As aranhas, uma picada de aranha, né? As aranhas, algumas espécies, a maioria são venenosas. E então a pessoa que leva uma picada de aranha, ela precisa ir na emergência, né, o mais rápido possível. Por exemplo, tem a aranha marrom, tem a aranha caranguejeira. Então, a picada dessas aranhas você precisa procurar logo uma unidade de saúde, certo? Aquelas aranhas que ficam na nossa casa, aquelas aranhas que são as canelas bem fininhas, elas não fazem mal a gente, não,
certo? Mas aranhas caranguejeiras, aranha marrom, a viúva negra, são aranhas que a gente não pode de jeito nenhum dar bobeira se elas estiverem em algum lugar, certo? Porque se acontecer de ser picada, a pessoa tem que ir imediatamente para o hospital, porque elas são muito venenosas. Então, as aranhas, elas são consideradas animais nocivos, né? As formigas também, porque as formigas, elas destroem as plantações. Na verdade, formigas, elas destroem várias coisas, né? Se um animal morre, então as formigas atacam logo. Por exemplo, se até uma simples barata, se você mata uma barata, ela vai atacar logo a barata ali morta. Ou qualquer outro animal que morra, ela ataca logo. Mas tem umas formigas que elas destroem mesmo as plantações. As formigas, elas também nos picam, né? Apesar de que fica aqueles calombinhos, né? Aquelas alergias, que incomoda também bastante. Mas as formigas são animais também que nos fazem mal. Alguns voam, como borboletas, mosquitos e gafanhotos. Nós temos outros invertebrados também que voam, né? Tem barata, tem a barata, né? Então, eles voam, esses invertebrados. E, inclusive, nós estamos falando aí de mosquito. Tem um mosquito que ele foi, vamos dizer que ele foi o terror por muito tempo, né? Acho que vocês já ouviram falar na doença dengue, ou algum de vocês podem já ter tido, ou já tive. Então, algum de vocês também podem ter tido. A dengue é uma doença horrível. O corpo da gente dói tanto que a gente não aguenta nem fazer assim. Eu não aguentava nem mexer a mão direito. As nossas articulações doem bastante. A dengue, ela é transmitida pelo mosquito, né, o Aedes aegypti. Ele lembra uma muriçoca, só que as patinhas dele tem umas listras brancas. E aquela muriçoca da dengue, ou mosquito da dengue, como algumas pessoas falam, ela picou a pessoa pode contrair a dengue. E não é só dengue não, viu? Surgiram, na época quando eu tive dengue, só tinha a dengue. Mas surgiram mais doenças, viu? Que esses mosquitos, essas muriçocas também espalharam. A chikungunya, que provavelmente vocês já ouviram falar, e o Zika vírus. O Zika vírus, inclusive, tinham muitas mulheres grávidas que foram picadas por essa muriçoca, ou mosquito, como vocês queiram falar, e os bebês nasceram com problema, com microcefalia. Então, a gente sabe que o mosquito da dengue, do Zika vírus e da chikungunya, eles gostam de local que tem água parada para poderem se reproduzir. Então, se a gente tiver uma caixa d'água em casa, a gente deve tampar, né? Se tiver uma garrafa, a gente emborca essa garrafa, se ela estiver aberta, emborca essa garrafa, bota ela com a boca para baixo, para que não junte água. Porque senão, o mosquitinho vai lá, faz o ninhozinho dele, bota os ovinhos dele, aí vai virar aquelas larvinhas, depois virar o mosquito e depois, estão os mosquitos aí, as muriçocas picando todo mundo, certo? E os insetos, o único grupo dos vertebrados capazes de voar, certo? Então, é o único grupo que é capaz de voar, dos invertebrados. A lesma não voa, a aranha não voa. Vocês já viram a aranha voar? A aranha não voa, né? As formigas, tem umas espécies de formiga que... As formigas, elas são insetos, né? Então, tem algumas espécies que voam, outras não, certo? Mas só os insetos podem voar, dos invertebrados. E tem os insetos que são úteis,
Ó, a joaninha, ela come os bichinhos que destroem as plantações. Além das formigas, tem outros bichos que também podem destruir as plantações. Então, elas comem esses insetos e eles não vão mais destruir. As abelhas, né, que nos fornecem o mel, né? O mel hoje em dia ele é utilizado em produtos de cosméticos, né, em shampoos, hidratantes, né? Também o mel hoje em dia ele é utilizado para várias funções. Tem pessoas que ainda tomam, né, quando estão gripadas, ainda tem o costume de, eu vou tomar mel com limão, aí tomam também. Olha aí, um dos grupos dos invertebrados, os anelídeos. Corpo formado por anéis musculares, anelídeos. Já está lembrando o quê? Anel, né? Anéis. Olha só, se a gente for observar. Olha só, parece os anéis mesmo. Olha só. Estão vendo aqui essas listinhas aqui? Essas listras aqui, ó. Então, lembra bastante esses anelídeos. Esses anéis, né? Então, por isso, pelo corpo dele parecia um monte de anel, um pregado no outro. Então, anelídeos. Os artrópodes, né, têm exoesqueleto, que é aquele esqueleto externo. Não é um esqueleto igual a gente, não é osso, tá certo? Eles não têm ossos, nenhum desses daí, tá? Então, o exemplo, caranguejo e escorpião. Vocês já viram que o caranguejo tem aquela casquinha, né? Aquilo ali é o esqueleto dele, ele tem aquela partezinha durinha, mas aquilo ali não é um osso, certo? Então, aqui tem aí a aranha, né, também, que é um artrópode também. O escorpião, vocês já viram como é o corpo do escorpião? Que tem feito, parece umas trancinhas assim, né? Parece uma trancinha. Daquilo ali é o esqueleto dele. Não é osso, tá, gente? Que aquilo ali é um outro tipo de material, mas não é osso. Osso só quem tem somos nós e os animais vertebrados que nós estudamos, certo? Olha aí, outro grupo de invertebrados, os cnidários. São invertebrados aquáticos e o exemplo é a água-viva. A água-viva não tem esqueleto nenhum. Nem esses daí, esse exoesqueleto que nós estamos falando, eles não têm. Ela não tem. A gente olha assim ligeiramente, parece uma sacola, né? Parece um véu também, né? Então, os corais, eles têm um esqueleto que é o esqueleto de calcário. É um esqueleto, não é osso. Lembrando, não é osso. Nenhum desses animais que nós estamos vendo aí hoje tem ossos, tá? Moluscos. Corpo mole. Pode ter concha ou não. Ó, olha aqui. O caracolzinho. A gente diz assim, mas ele não tem essa parte dura? Tem. É a conchinha dele. Mas olha o corpo dele como é. É bem mole, né? Ele é todo... Se essa parte dele aqui sair, ele fica, né? Então, ele tem moluscos, ó, mole. Quem assiste Bob Esponja já deve ter visto aquele Lula Molusco, né? Que é um personagem do desenho, certo? Também, ele lembra muito esse aqui, né? Esse animalzinho aqui, esse daí. Só que ali, claro, é desenho, então tem outras cores, né? Tem outra, né? Ali no desenho, os animais eles falam, eles têm cores diferentes, né, no desenho, do que tem normalmente. Os equinodermos, esqueleto interno, certo? Os equinodermos vivem no mar. E equinodermos significa pele com espinhos. Olha a estrela do mar. Esses pontinhos aqui são espinhos. Então, por isso que recebe esse significado, né? Pele com espinhos, certo? Então, agora, a gente vai fazer
certo? Ó, a gente agora vai fazer juntos, tá certo? A página 139, que é sobre os invertebrados. Vamos ver? Quarto quesito, né? Começa do quarto, a 138 vai ser de casa. Daqui a pouco a gente faz a leitura da 138. 139. Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Os invertebrados terrestres podem viver em matas, desertos e muitos outros ambientes. Nós vimos que eles podem viver nesses ambientes? Sim. Então, verdadeiro. Os únicos invertebrados que têm asas pertencem ao grupo dos crustáceos. São os crustáceos que podem voar. São quem? São os insetos. Então, frase falsa. Esse todo mundo sabe, né? Porque todo mundo gosta, né? Camarões, caranguejos, lagostas e lulas são exemplos de invertebrados usados na alimentação em todo o mundo. Sim, que eu até falei, eu tinha falado do siri, não foi? Eu disse assim, muitas pessoas comem e muitas pessoas às vezes nem se dão conta se o animal é invertebrado, se é vertebrado, né? Quarta frase. Os invertebrados usam diferentes maneiras de locomoção. Eles, é tudo do mesmo jeito, é que sai de um lugar para o outro. Então, eles usam diferentes formas. Então, frase verdadeira, certo? Então, ordem do quarto quesito. No quinto, nós temos aí. Indique se cada animal a seguir é útil ou nocivo. O útil é aquele animal que nos faz bem, aquele animal que nós podemos aproveitar. E nocivo é aquele animal que nos faz mal. Depois, descreva as ações de cada um. Temos aí animal, abelha, barata, mosca, gafanhoto e mosquito. A abelha, ela é o quê? Ela é útil ou ela é nociva? Ela é útil. Por que ela é útil? Ela nos fornece mel, não é isso? A barata. A barata é um animal, é um inseto nocivo. Por quê? Transmite doenças. A barata pode transmitir até hepatite para a gente, né? Fora algum micróbio que a gente possa ter na pele, alguma micose. Mosca. A mosca transmite doenças também. Então, a mosca também é um inseto nocivo, certo? Estamos no quinto quesito, tá? O gafanhoto também é nocivo. Por quê? O gafanhoto, ele prejudica, né? Ele destrói plantações. Prejudica ou destrói plantações é a mesma coisa. E o mosquito transmite doenças, certo? Então tá aí a tabelinha, ó, é só você marcar o X e escrever, né, porque o inseto ele é útil ou porque ele é nocivo, certo? Esse sexto, ele também, né?
nós vamos fazer junto, tem assim, pesquise e descubra por que esses animais são considerados nocivos. Nós temos aí a formiga. Nós falamos que a formiga, ela destrói o quê? Destrói plantações, a formiga. Então, você vai escrever no retângulo, ao lado da formiga, destrói plantações. Pernilongo. Quem não sabe o que é pernilongo é uma muriçoca, que ela é maior, né? Então, pernilongo, ele transmite doenças, tá? Transmite doenças. E o escorpião? O escorpião, ele tem veneno, ou você pode colocar é venenoso, que dá no mesmo, tá certo? Gafanhoto destrói as plantações também, né? Assim como as formigas. Apesar de que nós vimos que nem toda espécie de formiga destrói as plantações, não. Mas tem algumas espécies que destroem, sim, certo? Então, está aí, correção. O sétimo, a gente tem assim, pesquise em livros, revistas e internet sobre problemas de saúde que podem ser causados pela febre zika e a chikungunya. Nós até falamos, né, que tiveram algumas grávidas que foram picadas por esse mosquito Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus, e as crianças nasceram com microcefalia. Não foi isso? Então, está aí a correção, tá? Então, você pode escrever no sétimo, microcefalia, muitos casos no Brasil. Né? Infelizmente, foi uma época, muitas crianças nasceram com esse problema, né? Devido a todo esse... Olha só o que um mosquito causou. E foram muitas pessoas mesmo, viu, que nasceram com problemas de microcefalia. Primeiro, complete o texto com as palavras abaixo. Essa é a atividade de casa, tá? Que nós estamos fazendo a leitura da página 138. Qualquer coisa, vocês podem pausar o vídeo. Então, tem coluna, mosquito, insetos, lula, água e invertebrados. Vocês vão ler as frases e vão completar com a palavra adequada. Segundo, muito fácil, a gente já trabalhou sobre isso, já falou bastante. Qual é a principal diferença entre um animal vertebrado e um animal invertebrado? O que é que um tem e o outro não tem? Quem é que tem osso, quem é que não tem osso, certo? Terceiro, os animais ilustrados abaixo servem para a nossa alimentação e são invertebrados. Escreva o nome deles. Esse primeiro aí, ele começa com a letra S. Né? Que animal será esse? O segundo é mais fácil, né? O segundo tem várias pernas, né? Ele é bem conhecido, o segundo, tá? Então, só voltando assim um pouquinho, tá? Pra gente fazer aí. Quem não fez a correção, fazer, certo? Mas não tem problema nenhum. Caso você não tenha feito a correção, você pode pausar. Lembrando, vocês estão recebendo pelo aplicativo Roteiro, né, das aulas. Então, estou colocando as atividades quando é livro, página de classe de casa. E o caderno, eu estou colocando a atividade. Então, quando for atividade de caderno, você pode copiar ou pelo vídeo ou pelo aplicativo. Mas a correção só tem no vídeo, tá certo? Então, hoje nós ficamos por aqui, ó. Beijos para vocês. Fiquem na paz.